Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo, o programa Boa Vida da nossa quarta-feira, começando agora. Boa noite, mais uma vez estamos aqui ao vivo na nossa quarta-feira, falando sobre saúde, falando sobre temas muito importantes, principalmente no dia de hoje. Estamos de volta agora. Só alegria. Gretchen, boa noite, querida. Boa noite. Prazer tê-la aqui. Você já esteve aqui muitos anos atrás, né, Gretchen? Estive. E agora, para nossa surpresa, você é uma moradora da cidade. Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre a saúde dos nossos amiguinhos, dos nossos animais. Você sabia que hoje o seu animal de estimação, o seu cachorrinho ou o seu gatinho, eles podem viver cerca de 20 anos? Mas para isso a gente precisa saber como cuidar deles, principalmente da alimentação e também da profilaxia contra doenças como verminoses, doenças viróticas. Quantas e quantas famílias passam apertadas com a dificuldade de aprendizado dos filhos, ou então com a inquietude exagerada dos filhos? Quantas dúvidas esses pais têm com relação ao que fazer com essas crianças? Quanta falta de informação. Hoje a gente vai falar no nosso primeiro assunto, vamos falar para os homens, porque, meu Deus, quantos problemas tem a próstata. Que coisa louca. E se o homem não tiver cuidado, se ele tem riscos muito grandes de desenvolver algum distúrbio na próstata. Plano de alimentação personalizado, isso, que traça toda uma dieta, né? Avaliação da porcentagem de gordura corporal, que tem a bioimpedância. É um tipo assim, um volante de carro que você segura assim, põe a sua digital e ele te dá um retrato, né, doutor? Ele joga uma corrente elétrica pelo corpo e onde tem gordura você tem mais resistência a essa corrente elétrica. Então ele determina a porcentagem de gordura corporal da pessoa, através desse exame. E aí fica mais fácil você saber quanto que você tem que perder. Estamos de volta. Nosso primeiro assunto é o diabetes. Nosso convidado é o Dr. Cid Oliveira Reis. Ele é endocrinologista e é uma pessoa que está sempre conosco aqui quando o assunto é endocrinologia ou exames de análises clínicas. Doutor, fiz um monte de exame lá no núcleo, tudo normal. Mas uma coisa eu queria perguntar para o senhor, que é o seguinte: minha taxa glicêmica foi por volta de 90. Ou seja, o limite ali é 100, né? Isso. Tá. Mas isso significa que eu tenho propensão ao diabetes? Não significa que você está bem, que você está controlado. O corte para começar a considerar algum problema com relação ao funcionamento do pâncreas é acima de 100, né? Graças a Deus, eu fiquei preocupada porque deu tudo normal. Eu falei, Jesus, obrigada pela saúde que eu tenho. Mas quando chegou nesse exame que eu falei, vixe, será que tem alguma indicação, já é algum indicativo? Vou perguntar para o doutor Cid, agora eu estou tranquila. Quais são os projetos para esse ano? Olha, a minha intenção realmente é parar de viajar, com certeza. Parar com os shows? Então acabou com o Rebolation? Não acabou, porque eu ainda tenho agenda para cumprir. Aqui no programa, você sabe que eu adoro, eu trabalho o pompoar. Né? Pois é, você me contou. E vira e mexe, eu estou aqui ensinando, dando alguma diquinha para as minhas amigas. Você é a rainha nacional do rebolado. Eu passo o título para ela. Então, eu passei aqui, minhas duas dicas foram: quando você estiver em casa, eu for limpar o espelho da sua casa, colocar um shortinho de algodão, né? E limpar o espelho. Né? Você vai limpando, para quem tem cintura dura, para quem tem cintura, a roda dura, rapidinho, amacia. Então, e a outra vai fazer sopinha do neném, né? Tá andando na casa. Eu tô nessa fase aí, né? da sopinha do neném. Exatamente, você tem neném novo. Eu estava semana passada conversando com umas amigas num restaurante, e aí, gente, tinha um grupo de jovens assim do meu lado. E eu escutei uma das moças falando com o rapaz o seguinte: olha, nesse carnaval, se você não me arrumar uma bala, você vai ver. Aí eu fui pensar, falei, meu Deus, tá danado. Bala, se você não sabe, é êxtase. Aquela droga que muitos jovens tomam e eles se esbaldam a noite inteira, eles dançam, mas ao mesmo tempo tem consequências gravíssimas. Nosso convidado é o doutor Lúcio Malagoni. Boa noite, doutor. Boa noite, prazer. Aurélia. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Doutor Lúcio, ele é presidente da Associação Psiquiátrica de Goiás. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso? Como é que o sistema nervoso recebe as drogas? Como é que ele funciona e como é que é a alteração, como é que as drogas provocam essa alteração no sistema nervoso?
Bem, nós temos uma série de substâncias psicoativas que são essas que os leigos denominam drogas, né? E elas têm ações variadas, muitas vezes contrárias. Umas podem ser estimulantes, outras podem ser sedativas, algumas são desorganizadoras da atividade cerebral. De uma forma geral, o que preocupa é que o consumo dessas substâncias acaba, de uma forma ou de outra, por estimular um centro de recompensa do cérebro, certo? Então existe uma região cerebral que está relacionada a comportamentos que são positivos para o indivíduo. Por exemplo, alimentação, por exemplo, atividade sexual. Então, quando o indivíduo se envolve em atividades prazerosas, essa região é estimulada. A grande maioria dessas substâncias chamadas drogas estimula de forma mais intensa esse centro do prazer. E o indivíduo passa a direcionar o seu comportamento preferencialmente para o uso dessas substâncias em detrimento das demais atividades. Por exemplo, o cigarro pode ser considerado uma droga? Sim, o cigarro é uma droga. Ele atua no sistema nervoso? Ele atua no sistema nervoso, ele produz um relaxamento e ao mesmo tempo ele aumenta o foco da atividade cerebral e ele estimula o centro de recompensa de forma que o indivíduo se sente compelido a consumir essa substância em quantidades cada vez maiores. Uma pessoa que começa com uma droga... O senhor considera a maconha uma droga leve? Olha, é difícil dizer que uma droga é leve, porque, em geral, as drogas ditas leves, elas vão funcionar como porta de entrada para o consumo das drogas mais destruidoras. Era isso que eu ia te perguntar, porque normalmente os jovens começam, na verdade, a idade em que as pessoas começam a se drogar é ali na adolescência, na passagem ali da adolescência para a idade adulta, né? Mais ou menos, a maior parte dos meninos. E normalmente eles costumam começar com a bebida, com o cigarro e depois com a maconha. E aí, progressivamente, o cérebro é como se ele precisasse ser alimentado com algo mais estimulante, seria isso? Sim, o que ocorre é que o repertório comportamental desse indivíduo começa a se estreitar e ele começa a buscar formas mais diretas de estimulação desse centro de prazer. Então, normalmente as pessoas são capazes de suportar um certo nível de desconforto ou realizar um certo número de tarefas desprazerosas em função de uma gratificação posterior. É o que os psicanalistas chamariam aí de princípio da realidade. É incrível como as pessoas elas estão buscando o prazer cada vez mais em drogas, né? Em estimulantes. Antigamente, por exemplo, as pessoas se divertiam mais com a cara limpa, digamos assim. Agora as drogas parece que estão tomando conta mesmo dessa juventude. Para quem tem filhos adolescentes, isso é uma preocupação enorme. Então vamos começar, doutor, abordando isso. Como é que, é claro que se um jovem começa a se drogar e se os pais estão atentos, se a família é uma família que é fechada, é uma família que um olha para o outro, dá para perceber?